Pai. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa semana de oração. Gostaria de desejar a você um feliz sábado. Que bom que você está conosco mais uma vez. Nós tivemos lindas mensagens durante essa semana e hoje, sábado, teremos mais uma mensagem especial. Convide a sua família, envie o link para um amigo, algum familiar, para que ele também possa ter acesso a essa linda mensagem. E agora nós vamos cantar. Nós vamos louvar com bastante entusiasmo a música Rumo ao Porto Seguro. Junte a sua família, convide-os para cantar juntos. Meu barco navega no mar, de águas revoltas sem paz, terríveis trovões, tempestades de alto mar. Eu vou confiante, pois sei que o meu Redentor vai também, e tem em suas mãos o controle da embarcação. Mas se tento o timão controlar, quase deixo o barquinho afundar, pois meus braços não podem a força do mar suportar. Cristo então me estende sua mão e controla a embarcação, sorrindo pra mim me oferece a salvação. O meu barco vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. Ao porto seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. Depois que entreguei a Jesus o rumo da embarcação, não tive mais medo das ondas do alto mar. Em breve irei atracar no mar onde a água é cristal, e onde estarei para sempre liberto do mal. Só então saberei como foi que Jesus até ali me guiou. Só então saberei como foi que ele o barco salvou. Finalmente atraco no cais, que alegria poder encontrar os barcos de mãos que também chegaram ao mar. O meu barco vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo
Louvado seja Deus, porque nós servimos um Deus que nos liberta. E agora, assim como em todas as noites, nós iremos cantar o nosso hino oficial desta semana de oração. Que nós possamos declarar agora, nesse instante, que nós somos tudo por Ele, por nosso Jesus, o doador de nossa vida. Cantemos todos juntos com toda a alegria de nosso coração. Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Em oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa voz com sons de glória irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele.
Oremos. Querido e amado Deus, a Ti toda a honra e glória, que nós possamos neste momento abrir o nosso coração para ouvir a Tua mensagem que será explanada neste momento. Que o Senhor possa se fazer presente aqui conosco ao decorrer de toda essa programação. Pedimos uma bênção também muito especial para todas as pessoas que estão acompanhando esta programação em casa. São bênçãos que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Olá, feliz sábado! Que prazer estar com vocês hoje, recebendo mais um dia do Senhor. Que prazer vocês aqui com a gente novamente, o pessoal do YouTube, do Facebook. Feliz sábado para todo mundo. Para vocês que acompanharam a gente a semana inteira e tiveram o prazer de acompanhar toda essa semana, hoje a gente vai receber juntos o sábado com mais uma mensagem linda do Pastor Kênio. E mande sua foto com a sua família, com os seus amigos. O número de telefone vai aparecer aí para vocês. A gente vai mostrar no final como a gente tem feito todas as noites. E cada dia mais fotos, né, Jéssica? Isso mesmo. A gente quer que hoje tenha mais fotos ainda. Coloque a sua cidade, o seu distrito, da onde você veio. Podem também deixar um pedido de oração que a gente vai receber com todo carinho. A gente tem recebido durante a semana também vários pedidos. A nossa equipe está anotando, está orando e a gente está muito feliz de ter vocês aqui. Exatamente. Todas as noites nós temos recebido, nós estamos muito felizes porque vocês estão daí acompanhando e nós estamos tendo a oportunidade de ver um pouquinho de vocês, né? Não se esqueça também de se inscrever para o sorteio. O link vai estar na descrição. Nós temos ainda a chance de hoje e de amanhã para ganhar um prêmio, hein? E compartilhe com os seus amigos. Não deixe de fazer isso. Não tenha vergonha. Compartilha, faz uma oração que o Espírito Santo vai fazer o trabalho dele. Exatamente. E nessa noite, nós queremos convidar aqui também o pastor Giovanni, o nosso presidente. Temos o prazer de tê-lo aqui conosco. Olá, Evelyn, olá, Jéssica, olá você que está nos assistindo. Olha, eu sou o Caleb, e você? Somos Calebes, né? Somos. Que bom, que semana abençoada você e eu tivemos. Eu não perdi uma noite, eu tenho certeza que você também não. E todos fomos muito abençoados, não foi? Com certeza. As músicas e principalmente a mensagem, as fotos que vocês mandavam, os sorteios. E eu acho que hoje ainda vamos ter coisas muito melhores. Não é verdade? Muitas coisas. É verdade. Então, eu só queria dar um recadinho para você. Por que eu estou com essa camisa? Atos. Porque a Associação Rio Fluminense tem um sonho. E o nosso sonho é que Jesus derrame o seu Espírito de maneira poderosa sobre todos os nossos jovens. Amém. Você que é jovem, que trabalha na igreja ou que ainda não está trabalhando, temos diversas frentes missionárias. Nós temos os Calebs que estão trabalhando no Caleb Web. Nós temos os jovens de 1 ano em missão. Nós temos os jovens que trabalham no projeto Sonhando Alto, comportando para alcançarem a sua universidade. Enfim, Deus tem usado os jovens de maneira poderosa. E eu quero desafiar você a entrar em uma dessas frentes. Aproveitar esta semana do reencontro, para que você também possa assumir o seu espaço e fazer a diferença na sua igreja, na sua faculdade, aonde você estiver. Faça a diferença, trabalhe para Jesus, porque com certeza, logo, logo, você e eu o veremos voltando nas nuvens dos céus. Amém. Era isso, Evelyn, era isso, Jéssica. Eu queria dar esse recadinho e dizer para vocês que nós estamos muito felizes e orando para que Deus os abençoe nesta noite também. Amém. Amém. Muito obrigada, pastor. Que Foi bom um que você está aqui conosco. E agora a gente vai ter a nossa mensagem musical de hoje com Laura Morena. Olá, queridos da Semana Jovem Online da Associação Rio Fluminense, aqui é a Laura Morena. Eu vou cantar para vocês a música Comei e Bebei, que é o momento em que Jesus se despede dos seus discípulos, dos seus amigos, durante a última ceia. Meus filhinhos vão partir, já é
Sentem-se à mesa. Eis aqui meu corpo. Eis aqui meu sangue. Foi essa razão que me trouxe aqui, comer e beber em memória de mim. Deixem-me lavar-lhes os pés. Somos todos servos. Esse é o sentido dessa caminhada. Eis aqui meu corpo. Eis aqui meu sangue. Foi essa razão que me trouxe aqui, comer e beber em memória. Eis aqui meu corpo. Eis aqui meu sangue. Foi essa razão que me trouxe aqui, comer e beber em memória de mim. Pai? Boa noite para você mais uma vez. Que privilégio poder estar com você nessa noite. É sexta-feira à noite para nós, adventistas do sétimo dia, já hora sabática. Por isso, quero desejar para você que está acompanhando essa transmissão um feliz sábado com muito carinho. Sinta-se abraçado. Se eu estivesse agora em uma igreja física, estivesse agora reunido com os irmãos em algum lugar presencialmente, sem sombra de dúvidas, pediria para que eles apertassem a mão e se abraçassem. Mas, como estamos num período de pandemia, quero fazer esse pedido a você. Se você está aí ao lado, na sua casa, ao lado do seu papai, da sua mamãe, olha para ele, olha para ela e deseja um feliz sábado. Se você está na igreja, quero desejar para você um feliz sábado, para você que está acompanhando através, quem sabe, de um plantão, talvez esteja falando para enfermeiros, para médicos, talvez esteja falando para policiais. Um feliz sábado para você. Quero desejar um feliz sábado de maneira muito especial também para vocês que estão nos acompanhando de outras partes do mundo. Tem gente que está acompanhando essa transmissão de outros países. Por isso, meu mais carinhoso feliz sábado para você. Olha, eu vou quebrar o protocolo aqui hoje
para mandar um feliz sábado para alguém muito especial para mim. E se eu não mandar, tenho certeza que receberei um tremendo puxão de orelha, um puxão de orelha familiar. Então quero mandar um abraço aqui para não receber esse puxão de orelha, de uma tia muito querida para mim, a tia Dionis, que mora no interior da Bahia, numa cidade pequena chamada Medeiros Neto. Ela está acompanhando a semana de oração e ela mandou um recado para mim hoje, por meio do meu primo, filho dela, dizendo: olha, diz para ele que é para ele mandar um abraço para mim. Então, fica aí o abraço para não apenas a minha tia, de maneira especial, mas para todas as titias, para todas as mamães, para todas as vovós, para todos vocês que estão acompanhando essa transmissão. Que o Eterno permaneça com você hoje e sempre. Quero também agradecer o acompanhamento dessa transmissão das pessoas que estão ao longo dessa semana mandando mensagens, as mais variadas, de maneira muito especial para aqueles que ao longo desses 2 últimos encontros tomaram decisões corajosas ao lado de Jesus, quer seja para estudar a Bíblia ou ainda para serem batizados, batizadas, rebatizados ou rebatizadas. Aproveito, inclusive, para dizer que na tela, agora, você vai ver um QR Code aí. Sabe por que nós colocamos esse QR Code? Porque tem muita gente que está acompanhando essa transmissão direto da TV. E por isso não tem como entrar no chat, não tem como se inscrever para poder, tomando a sua decisão, também anunciar essa decisão. Então nós providenciamos, além do link para aqueles que estão assistindo pelo celular, pelo tablet ou pelo computador, também providenciamos o QR Code para você que está assistindo diretamente da sua Smart TV, para que você possa colocar o seu celular na frente dela e ali também ser direcionado para o link diretamente, apenas mirando a câmera no seu QR Code. E ali você poderá ser direcionado ao link e se inscrever. Tudo sendo feito carinhosamente, para que a sua decisão, feita por uma transmissão virtual, se concretize em algo real. Hoje eu quero conversar com você sobre o segundo momento do nosso sermão. Ontem eu abri a Bíblia com você e disse para você que nós continuaríamos o sermão de ontem, hoje. E hoje eu quero extrair mais algumas lições, como disse para vocês ontem, lições que Deus primeiro falou ao meu coração. Hoje eu quero falar para você a Bíblia comentada do Quênio, aquilo que Deus falou para mim e que eu tenho total interesse de falar para você. Por isso, abra novamente a tua Bíblia comigo, no livro de Mateus, no capítulo 14. Como você sabe, estamos utilizando a Bíblia na linguagem de hoje. Então, livro de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 23. A partir do verso 23. Vamos ver o que diz ali? Mateus capítulo 14, a partir do verso 23. Antes, porém, de ler a palavra, fecha os teus olhos. Vamos falar com o Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor, pela alegria que nós sentimos nessa noite, de mais uma vez, abrindo a tua palavra, ouvir o Santo Espírito falar ao nosso coração. Senhor, queremos acalmar o nosso coração nesta hora. Queremos, Senhor Deus, descansar em Ti, diante das horas sagradas, por causa de uma semana tão atribulada que tivemos. Te pedimos, Senhor Deus, que agora o homem se cale, seus ouvidos se abram, para ouvir a Tua voz. E em resultado disso, o Teu Santo Espírito possa encontrar portas abertas para ali entrar, transformar a nossa vida, renovar o nosso coração, nos fazer entender, enxergar a Tua vontade e pelo Teu poder cumprir ela na nossa vida. Por nós mesmos isso não é possível. Ó Deus, como somos falhos, como erramos na Tua presença. Mas louvado seja o nome de Jesus Cristo, que ao morrer na cruz do Calvário por nós, de braços abertos, estendeu, através desse símbolo, a graça que nos acolhe, a graça que nos perdoa, a graça que nos liberta.
Pedimos que o Senhor esteja conosco nesta hora, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ver o que diz aqui. Livro de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 23, eu e vocês lemos assim. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas da manhã, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar, então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco, e o vento se acalmou. E o último versículo diz: e os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. É interessante como esse texto que nós acabamos de ler se segue a um outro tão impressionante quanto este. Afinal de contas, qual é o milagre mais impressionante? Pegar um cesto com 5 pães e 2 peixes, alimentar uma multidão de 7, 8 mil pessoas e ainda fazer cestos sobrarem, ou andar por sobre as águas acalmando uma tempestade? Eu confesso a vocês que eu particularmente fico dividido. Ambos são milagres, ambos são impressionantes e ambos são por si só impossíveis. Mas o que mais me impressiona nesse contexto é novamente a atitude dos discípulos. Novamente eles estavam ali, mas temeram. E aqui eu quero começar a analisar esse texto, dizendo uma frase que ouvi certa vez do Dr. Rodrigo Silva e que muito me impressionou. Eu não tinha parado para pensar nisso e é uma grande verdade. Ele disse certa vez: o milagre não produz fé. Eu fiquei parado e pensando nisso. Milagre não produz fé. E ele continuou dizendo: não espere que Deus vá atender um pedido seu para que você possa acreditar nele. Quantas pessoas já não desafiaram a Deus dizendo assim: Senhor, se o Senhor realmente existe, aparece aqui agora. Se o Senhor aparecer aqui agora, eu vou crer no Senhor. Senhor, se o Senhor fizer o que eu estou pedindo, se o Senhor atender o que eu estou falando, se o Senhor, enfim, responder aquilo que eu estou lhe perguntando, então passarei a crer no Senhor. Produz o milagre, eu passo a crer. Muitas das vezes Deus não se move, Deus não age, e em razão disso, muitas pessoas que não creem em Deus utilizam-se desse tipo de situação para dizer assim: olha, Deus não existe, porque se Deus existisse, com certeza Ele atenderia. Não é bem assim. A Bíblia está recheada de milagres e de histórias feitas e provocadas, tendo Deus como sujeito, e mesmo depois disso, o povo duvidando ou até mesmo descrendo de Deus. Vou lhe dar alguns exemplos disso. Deus ordenou ao povo andar pelo deserto. O povo via uma coluna de nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite. Deus abriu o mar vermelho, e o que aconteceu depois disso? O povo adorou um bezerro de ouro. Quantas e quantas vezes Jesus fez milagres na frente dos discípulos e eles continuavam acreditando que Jesus Cristo era alguém enviado por Deus, mas não o próprio Deus em si. Quantas e quantas vezes eles já não conversando com Jesus disseram: Jesus, mostra-nos o Pai.
E Jesus tentando explicar para eles que ao ver, eles estavam vendo o próprio Deus, Jesus dizia, olha, vocês estão vendo a Deus por meio de mim. E eles não conseguiam entender, porque o milagre não produz necessariamente fé. Mas essas duas histórias provam para mim que a fé é capaz de produzir milagres. Então é justamente o inverso. Eu só consigo ver esse texto se realizando e se completando de forma impressionante na vida de qualquer pessoa, se entender que eu não preciso dos milagres para crer, mas crendo, experimento milagres. A Bíblia começa dizendo que Deus ordenou que eles fossem para o barco, e lá foram eles. Jesus então sai para orar. E no momento que Jesus sai para orar, eles começam a navegar para o barco, rumo à cidade para a qual eles estavam se dirigindo. Interessante perceber que eles começaram a enfrentar uma série de dificuldades, porque eles entraram no barco. Eu falei para vocês essa semana que quando Deus ordena, nós devemos obedecer, ainda que a gente não entenda o que significa o que Deus está mandando para nós. Quando Deus manda, devemos obedecer. Mas quero trazer para você um outro ensinamento hoje. O ensinamento é: nem sempre, porque obedecemos, teremos as melhores consequências. Você consegue entender bem isso? Deixa eu explicar para você de uma outra maneira. Eu guardo o sábado porque sou adventista, correto? Errado? Eu guardo o sábado porque Deus mandou. Isso independe do fato de ser adventista ou de qualquer outra denominação religiosa. Eu faço as coisas porque Deus mandou, é muito simples. Me lembro de uma vez, ainda na sala de aula, em uma universidade secular, o professor ter perguntado assim, você guarda o sábado? Eu falei, guardo. Ele disse, então você é um adventista. Eu falei, de fato eu sou um adventista. Mas não é porque sou adventista que guardo o sábado. Eu guardo o sábado porque Deus mandou, independentemente da denominação a qual pertença. Ele disse assim, olha, infelizmente eu não vou poder liberar você da guarda do sábado. Infelizmente você vai ter que frequentar as aulas. Se você não frequentar as aulas, você vai ser reprovado. E agora? Quantas vezes você já não enfrentou dificuldades justamente porque você decidiu ser fiel a Deus? Quantas vezes por você escolher ser fiel a Deus, aparentemente portas foram fechadas? Ainda é vívida na minha mente a memória de certa vez assistir um professor da escola sabatina do qual eu participava, contar o testemunho dele. Ele disse, olha, eu estou desempregado há 3 meses, entreguei meu currículo em várias empresas aqui em São Paulo, e em algum momento aqui em São Paulo, quando eu entreguei o currículo, uma das pessoas se interessou por mim, e aí pediu para fazer uma entrevista. Eu fui lá fazer a entrevista, ele ficou tão impressionado com a entrevista que eu fiz com ele, que falou, olha, eu quero contratar você hoje. Ele falou, ótimo, fico muito feliz. Agora, não me leve a mal, mas já queria saber pelo menos algumas coisas, como por exemplo, base salarial e tantas outras coisas. E isso era quando, eu escutei essa história quando eu era adolescente, cerca de 20 anos atrás. E há 20 anos atrás, ele conversando com esse candidato, disse assim, olha, o trabalho aqui tem uma remuneração de aproximadamente R$8.000. Preste bem atenção, se R$8.000 já é hoje um alto salário, pelo menos para mim, é um alto salário, imagina isso há 20 anos atrás. Ele se segurou na cadeira para não tentar demonstrar espanto com o salário que estava diante dele. Ele disse assim, ótimo, obrigado. Eu só preciso falar para o senhor um detalhe. Ele falou, claro, diga aí. Ele falou, olha, eu não trabalho aos sábados. Eu trabalho de domingo se precisar, de sábado à noite se você quiser, de sábado à noite até a sexta-feira, até o pôr do sol. Mas do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, eu não trabalho. Tem algum problema para você? E foi nessa hora que aquele homem franziu a testa, balançou a cabeça num sinal de lamento e disse assim,
você é daqueles que acredita que deve se guardar o sábado, não é? Ele falou, sim, sou. Falou, rapaz, infelizmente eu não posso contratar você. Porque aqui na nossa empresa, um dos dias de maior movimentação, um dos dias em que mais recebemos clientes, um dos dias em que mais fazemos transações comerciais, é o sábado. E ele disse, olha, mas não tem como negociar isso. E aquele possível empregador disse, não. Eu consigo negociar com você qualquer outro dia da semana, menos o sábado. Consegue imaginar isso? Uma pessoa desempregada há 3 meses, recebendo uma proposta de emprego de R$8.000 em valores de 20 anos atrás, vendo seu emprego ir embora porque ele simplesmente decidiu obedecer a Deus. Ele se levanta, sai dali, e ao fechar a porta, já frustrado, arrasado, com uma vontade de chorar, ele fecha os olhos assim, Senhor, eu prometi que seria fiel ao Senhor, mas eu confesso que está difícil, porque a minha conta bancária está negativa. O que eu vou dizer para minha esposa? Vou dizer para ela que eu recebi uma proposta de emprego irrecusável do ponto de vista financeiro, um ambiente maravilhoso, uma grande empresa, com possibilidade inclusive de crescer dentro dela, e eu não vou poder entrar porque eu decidi guardar o sábado. O que eu vou dizer? Se isso era difícil para ele, tendo uma família cristã, imagina para aqueles que não possuem família cristã. Imagina para um jovem que decide aceitar a Deus, abandonando todas as coisas, e sua família não é cristã, e agora ele tem que justificar para sua família que ele vai reprovar uma matéria, que ele não vai aceitar aquele emprego, que ele não vai concorrer àquele concurso público, porque ele escolheu ser fiel a Deus. Imagine. Imagine para um pai de família decidir abdicar de algum benefício não apenas para ele, mas que beneficiaria também a sua família, porque ele simplesmente decidiu ser fiel a Deus. Vou citar um outro exemplo. Você já experimentou a sensação de separar para devolver o dízimo a Deus, não tendo mais nada para quitar as contas ou qualquer outra coisa? Somente aquele que escolheu ser fiel a Deus nas situações mais desfavoráveis consegue entender o que significa obedecer a Deus a toda prova e a qualquer custo. Quantas vezes já aconselhei jovens a terminarem namoros, porque o seu namorado, a sua namorada não queriam saber absolutamente nada de Deus. E viam a oportunidade de estar com aquela pessoa, simplesmente ir embora. Olhavam para ela e ela era a grande decisão da sua vida, o grande desafio. Ou ela ou Deus. Ou eu estou com ela ou permaneço com Deus. Quantas e quantas vezes já vi pessoas terem que decidir entre o seu relacionamento com quem gosta nessa terra ou o seu relacionamento com quem ama no céu. Eu compreendo você. Aceitar a obediência a Deus e entrar no barco é muitas vezes entrar em grandes e desafiadores apuros. Os discípulos estavam passando por aquilo justamente porque eles decidiram obedecer a Deus. Eles obedeceram a Deus e agora estavam em apuros. Onde está Jesus nessa hora? Cadê o mestre? Ele disse para nós que iria nos acompanhar, ele disse para nós que iria estar conosco, mas cadê o mestre? Nós não estamos mais conseguindo conviver aqui nesse barco, alguém nos ajude. Sabe o que é pior? Foram os discípulos obedecerem a Deus e se sentirem sozinhos em meio àquela tempestade. Quantos de nós já não estamos ou já não enfrentamos grandes tempestades na nossa vida? Eles estavam à deriva. E sabe por que eles estavam à deriva? Porque aquele mar, ou também conhecido lago, ele é um lago interessante. Ele possui uma convergência de ventos. Por cima dele há permanentemente uma massa de ar seco. Por causa do nível do mar, ele possui uma massa de ar quente, seco. Mas por outro lado, ele recebe das montanhas que margeiam ele um ar gelado.
Os próprios pescadores sabem que em qualquer momento, a qualquer hora, simplesmente o mar pode virar quando esses dois ventos vêm com grande ímpeto e se chocam entre eles. Quando isso acontece, as ondas se aumentam de uma tal forma que elas chegam facilmente aos 3 metros de altura. Eles, como pescadores experientes, sabiam que eles estavam em apuros. Tive o privilégio de, alguns anos atrás, visitar a Amazônia. O nosso estado mais ao noroeste do nosso país é um estado lindo. O Amazonas é simplesmente espetacular. E estive na cidade de Manaus e lá um guia turístico nos levou para o encontro das águas entre o Rio Negro e o Rio Solimões. Após esse encontro, ele passa a se chamar Rio Amazonas. Chegamos lá e a primeira coisa que me impressionou foi com a quantidade de água naquele rio, o volume de água. Nós estávamos em uma pequena embarcação, uma embarcação turística, uma lancha, e enquanto passávamos pela lancha eu pude ver um navio cargueiro que sairia dali para pegar o Oceano Atlântico. Eu me assombrei com o tamanho daquele navio. Eu só tinha visto navios daquele tamanho em oceanos. Nunca tinha visto um navio daquele tamanho em um rio. E o guia turístico falou para nós que só era possível aquele navio estar ali por causa do volume imenso de água. Ele disse para nós que havia momentos no rio em que você não conseguia enxergar nem uma margem nem a outra. E por causa da largura daquele rio, eu de fato fiquei assombrado. E ali me recordei de uma história contada por um pastor amigo meu. Ele era departamental de jovens naquela região, era líder de jovens naquela região. E um dia ele decidiu ir visitar uma aldeia, uma comunidade que ficava às margens do rio Amazonas, a muitos quilômetros, a algumas dezenas de quilômetros de distância da cidade de Manaus. Só era possível chegar naquele vilarejo, naquela comunidade de barco. Ele então chega na casa do pastor daquela comunidade um dia antes, e eles saem ainda de madrugada para viajar rio abaixo, ou rio acima, como eles dizem, para chegar naquela comunidade próximo do almoço. Viajaram no barco deles a motor, durante horas e horas, rio acima, para chegar até aquela comunidade. E passaram ali, almoçaram com aquela comunidade, os membros estavam aguardando eles com muita alegria, ele pregou ali, fez um rápido culto JA e decidiu voltar naquele mesmo dia. E o pastor disse, olha, precisamos voltar antes das 3 da tarde, para nós não sermos pegos pela chuva. Então precisamos correr, porque os ribeirinhos, o povo de Manaus, do Amazonas e também de Belém do Pará sabem que à tarde é certo, vai chover. Não é à toa que eles mesmos, ao combinarem horários, dizem assim, olha, vamos nos encontrar depois da chuva ou antes da chuva. Então eles saíram dali, pegaram o barco e avançaram rio adentro para poder chegar a tempo, antes do anoitecer, de volta ao seu lar. Em um determinado momento, o motor simplesmente para de funcionar. Eles estão no meio do rio. Quilômetros os separam da margem esquerda e alguns quilômetros da margem direita. É possível ver ao longe, muito distante as margens, mas é impossível alcançar essas margens a nado. O pastor daquela comunidade, já experimentado naquelas águas, imediatamente começa a tentar fazer funcionar o motor. O líder de jovens, por estar ali a primeira vez, ficou sentado, passivo, pacientemente, aguardando o pastor daquela comunidade tentar ligar novamente o motor. Ele começa a tentar ligar o motor, ele não consegue. Ele abre a tampa do motor e vai mexendo no motor, joga um pouco de gasolina no carburador para ver se o problema não estava ali. E ele continua tentando ligar o motor, ele não consegue. Ele vai ficando suado, é nítido o desespero dele. A esposa desse pastor começa a ficar aflita. O líder de jovens, sentado
sentado ali não conseguem entender. Eles estão dentro do barco, não há problema. Até que uma hora, sentando-se, percebendo que não tinha mais saída, aquele pastor se assenta ao lado da sua esposa e ambos começam a chorar. Eles não tinham nenhum remo. O líder de jovens olhando para ele diz: calma, pastor, estamos dentro do barco, não há nenhum problema. Aquele pastor experiente de comunidade ribeirinha, olhando para ele, disse assim: se o senhor soubesse o que eu sei, possivelmente o senhor estaria sentado ao meu lado, chorando junto comigo. Quando a chuva vier, e provavelmente com ela a tempestade, esse rio se agitará de uma tal forma que ele vai levar o nosso pequeno barco de um lado para o outro. As águas entrarão no barco e a gente vai naufragar. E sabe, pastor, disse ele, há uma frase aqui entre os ribeirinhos: se você afundar no rio, você permanecerá no rio. Aquele líder de jovens começou a orar desesperadamente, clamando a Deus para que Deus pudesse fazer alguma coisa por ele. Ao longe eles viram as nuvens se formando. Quem já viu esse fenômeno sabe, de uma hora para outra o céu começa a ficar negro, de uma hora para outra o sol desaparece, de uma hora para outra as nuvens começam a ficar intensamente carregadas. O fenômeno é impressionante, mas para quem está no rio é assustador. Os discípulos estavam de noite, os ventos começaram a bater de maneira contrária, o céu se fechou, a chuva começou a cair, as ondas começaram a bater no barco e eles começaram a ficar desesperados. Remos foram colocados na água e agora se iniciou uma intensa, dura e cansativa batalha. A luta era para manter aquela embarcação estável, para impedir que a água entrasse no barco e fizesse o barco virar pique. Se eles naufragassem ali, seguramente eles ali ficariam. Já era tarde da noite, os discípulos estavam se revezando, alguns pegavam o remo, outros tentavam com as suas roupas retirar a água e tirar a água do barco, e iam lá lutando, e eles não conseguiam vencer, até uma hora que a deriva, cerca de 5 ou 6 quilômetros longe da margem, eles simplesmente desistem, não há o que fazer. As ondas são muito altas, elas vão entrar no barco e nós vamos naufragar. Deixa eu dizer uma coisa para você. O problema daquela embarcação não eram as ondas que batiam fora do barco. Era a água entrando dentro do barco. Eles estavam na noite mais escura, na hora mais densa, estavam envolvidos em uma tempestade com chuva, e a grande angústia deles era impedir que a água entrasse no barco. Sabe por quê? O maior problema não é a água que está fora do barco. É quando a água que está fora do barco entra dentro do barco. Jesus Cristo falou de outra forma, dando a entender essa ilustração da seguinte maneira: Senhor Deus, eu não peço que você os livre do mundo, ou seja, eu não peço que o Senhor retire o barco deles da água. Eu peço que o Senhor os livre do mal, ou seja, que a água que está lá fora entre para dentro do barco. Aliás, quando Jesus vai falar do mundo, ele não se refere ao mundo apenas esse que é exterior, mas ele se refere também ao mundo que é interior. A nossa maior batalha é contra o mundo que existe dentro de nós. Quantos de vocês, mesmo já convertidos, não ouvem músicas do mundo e seu coração aquece, suas pernas chegam, tremem com vontade de voltar a dançar?
Quantos de nós gostamos das músicas que louvam a Deus, mas temos os nossos cantores, os nossos artistas, as nossas canções preferidas do mundo? E quantas vezes já não cantamos e cantarolamos elas, às vezes até nos lembrando da vida que tínhamos antes de conhecer a Jesus? Quantos de nós sentimos saudade dos hábitos alimentares que tínhamos, dos sabores que abdicamos em nome da cruz? Quantos de nós não nos lembramos saudosamente de coisas que vivíamos e que abandonamos porque aceitamos a Jesus, mas ainda assim permanece em nós esse mundo? Quantos de nós não gostamos da ostentação? Quantos de nós não fazemos da nossa vida cristã nas redes sociais uma pregação não de Cristo, mas da vida que vivemos nessa terra? Quantas pessoas postam fotos na internet, não para adorar a Deus em suas legendas, mas para ostentar os seus corpos em suas vidas? Abrimos as nossas redes sociais no Facebook, no Instagram, no TikTok e em tantas outras redes, e tudo o que vemos não são pessoas convertidas, são pessoas convencidas de si mesmas. Existe até um fenômeno na internet: pessoas que postam fotos estranhas com legendas bíblicas. Elevo meus olhos para os montes e postam fotos de biquíni, fotos inclusive seminuas ou seminus. E ali colocam textos bíblicos como se as pessoas fossem conseguir conectar aquilo que elas postaram com aquilo que elas escreveram. Hoje, nas redes sociais, demonstramos muito mais o mundo que há em nós do que o mundo que está fora de nós. Ainda hoje, as pessoas ficam se questionando sobre se devem ou não utilizar joias, se devem ou não utilizar bijuterias, se devem ou não ir ao cinema, se deve ou não ter relacionamento sexual antes do casamento. Até hoje as pessoas ficam se questionando sobre uma série de coisas que não são pertinentes ao mundo fora delas, mas ao mundo dentro delas. E por não conseguirem retirar o mundo que há dentro delas, elas continuam vivendo a tempestade, mas lançam os remos fora, deixam de arrancar de dentro delas a água que pode fazê-las naufragar. E são muitos aqueles que naufragam em suas embarcações, porque pararam de retirar, em meio à tempestade, o mundo que há dentro delas. As suas conversas à mesa não são conversas baseadas em alguém que foi salvo para o reino, conversas baseadas em alguém que continua vivendo neste reino. Não adianta absolutamente nada você estar no mundo e pedir que Deus te livre do mundo, quando o grande mundo para o qual Deus precisa te livrar não é aquele que está fora do barco, é aquele que está dentro do barco. Consegue entender isso? Escuta bem uma coisa: quanto mais de mim houver em mim mesmo, menos de Deus haverá. E o resultado disso é que, por mais que tente pregar, a minha vida gritará muito mais do que meu sermão. E tudo que as pessoas perceberão é um hipócrita e não um pregador. Os discípulos desistiram, porque eles perceberam que o fim era iminente. Eles iam naufragar. Estavam exaustos. Já tinha se passado uma madrugada quase completa. Jesus não tinha vindo. Eles estavam a ponto de desistir. Mas aqui vem algo interessante sobre esse texto, que não é possível ver no livro de Mateus, no capítulo 14, é possível ver em outro texto. Tanto em João quanto em Marcos, a Bíblia relata alguns detalhes que Mateus não relata. E num desses textos a Bíblia diz assim: e vendo-os em apuro, decidiu ir até eles. Preste bem atenção nisso. E vendo-os em apuros. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Mas Jesus viu que os discípulos estavam em apuros. Mas como é que Jesus viu que os discípulos estavam em apuros? Pare e pense comigo um pouquinho. Era madrugada. Portanto, noite densa.
Não havia o que nós temos hoje no mundo, chamado de poluição luminosa, ou seja, tantos holofotes, tantas iluminações, que é possível você ver a quilômetros de distância as cidades e elas iluminarem as coisas que estão ao seu redor. Naquela época não havia isso, as luzes eram todas baseadas em lamparinas. Uma vez que a noite veio, as lamparinas eram apagadas, o que você via era uma densa escuridão, às vezes apenas iluminada pela quantidade impressionante de estrelas e a luz da lua. Não era aquele o caso, eles estavam em meio a uma tempestade, não tinha como se ver, além do breu da noite, havia chuva, havia uma densidade muito grande de nuvens, e além disso, ventos contrários, por que não dizer uma neblina intensa ali? Foi nesse momento, diz a Bíblia, que Jesus viu. Eles estavam entre 5 e 6 quilômetros de distância da costa, aonde Jesus estava orando. Era noite, havia tempestade, as trevas eram intensas e densas, e Jesus Cristo estava a uma distância de 5 a 6 quilômetros. Percebe isso? Para aqueles que são motoristas, sabem que se você estiver em uma densa neblina, uma intensa tempestade, você não consegue enxergar mais do que 50 metros à sua frente. Não são poucas as pessoas que, com medo disso, elas freiam o carro, estacionam no acostamento e esperam a tempestade passar para elas continuarem. Aqueles que insistem em continuar não conseguem andar mais do que 40, 50 km por hora, correndo risco, porque a visibilidade é quase zero, mesmo com faróis ligados. A visibilidade naquele momento era zero, como se não bastasse. Não estamos falando de 50 ou 100 metros, estamos falando de 5 ou 6 quilômetros. E a Bíblia diz que Jesus os viu em dificuldade e decidiu ir até lá. Percebe que antes do milagre de andar sobre as águas, houve um milagre de vê-los entre as águas? Deixa eu te dizer uma coisa, e quero que você preste bastante atenção. Não importa a distância que você esteja, não importa em quão densas trevas você está envolto, não importa quão grandiosas são as ondas que envolvem o seu pequeno barco, a ponto de fazer você naufragar. Mesmo em tempestade, Jesus Cristo vê você. Você consegue entender isso? Mesmo em tempestade, Jesus Cristo vê você. Não importa quão longe você esteja, não importa quão distante você esteja. Eu quero começar o processo de encerramento desse sermão, dizendo para você algo muito importante. Durante toda essa semana eu tenho insistido nessa tecla. Eu não poderia deixar de falar isso, faltando apenas um único encontro para encerrarmos essa semana de oração. Não importa quão distante você esteja de Deus, você nunca sairá dos olhos dele. Não importa quão distante você esteja de Deus, não importa quão intensas sejam as trevas, não importa quão longa e tenebrosa seja a tempestade, Jesus Cristo não retira os olhos de você. Nada, absolutamente nada, impede Jesus de enxergar você. Você pode estar distante de Deus há dias, há semanas, há meses ou há anos, Ele continua vendo você. Você pode ter pecado de uma tal maneira que você está vendo o barco naufragar, há muita água, você está a ponto de sucumbir, você está sendo engolido pelo mundo, você não enxerga mais saída ou solução para a sua vida, você acha que não é mais cidadão do reino, você não pode mais ser salvo, a graça não vai lhe alcançar. Ei, escuta uma coisa, não importa quão distante você esteja de Deus, jamais Ele perde você de vista. As trevas eram intensas, a luta era tamanha, mas Jesus Cristo, vendo eles em dificuldade, caminhou
para eles. E sabe como é que ele caminhou? Isso me impressiona, isso me comove, isso me incentiva a continuar crendo no Mestre. Ele não foi de barco, porque para métodos humanos existem sempre soluções divinas. Jesus Cristo vai andando sobre as águas para dizer para mim e para você que o tamanho do seu problema parece pequeno, não importa o tamanho das ondas, os pés dele sempre serão maiores e mais firmes do que elas. O que para nós são ondas, para Cristo são degraus. O que para nós é um mar agitado, para Cristo é o pavimento do milagre. E Jesus vai caminhando a passos largos e se aproxima dos discípulos e eles se assombram dizendo, é um fantasma. E Jesus Cristo olha para eles e diz assim, sou eu. Sabe o que Jesus está dizendo ali? Pare de procurar fórmulas miraculosas, pare de contratar e comprar soluções miraculosas, pare de fazer cerimônias cujo o poder está nela e não em mim, pare de se prometer e prometer a imagens, pare de ficar andando por cima de sal, pare de pagar preços exorbitantes por águas miraculosas. O poder não está nas coisas, o poder está no meu nome. No nome de Jesus, tudo que você precisa fazer, ouve bem isso, tudo que você precisa fazer é se ajoelhar e clamar no nome dEle. Então clama no nome de Jesus, porque há poder nesse nome, é tanto que ele disse, sou eu. E Pedro, vendo aquilo, diz assim, Senhor, se for realmente o Senhor, faça com que eu ande por sobre as águas. Deixa eu mudar aqui uma coisa muito importante. Eu sempre escutei as pessoas falarem mal de Pedro por causa disso. Mas deixa eu te mostrar uma outra perspectiva. Pedro foi aquele que afundou nas águas, mas ele foi o único que andou sobre elas. Sabe por quê? Porque ele foi o único que decidiu sair do barco. Pedro foi o único que decidiu sair da sua zona de conforto. Pedro foi o único que aceitou ser desafiado pelo Mestre. Pedro foi o único que em meio às ondas olhou para o Mestre e saiu do barco. Por que Pedro naufragou? Não foi porque Pedro saiu do barco, foi porque ele parou de olhar para o Mestre. Então, em nome de Jesus, não deixe de olhar para o Mestre. Ah, pastor, a minha igreja é cheia de gente hipócrita. Ah, pastor, a minha igreja é cheia de gente que diz que crê em Deus, mas não vive como se cresce em Deus. Ah, pastor, olha, eu vou sair da igreja porque eu não suporto mais aquelas pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa, pare de olhar para tudo que está à sua volta e olhe para o Mestre. Porque quando olhamos para o Mestre, não naufragamos. Mas quando deixamos de olhar para o Mestre, afundamos. Sabe por que muitas pessoas afundam? Porque param de olhar para o Mestre. A história de Pedro me diz que há muitas pessoas que já viveram grandes experiências com Deus e ainda assim podem naufragar. Não é à toa que a Bíblia mesmo diz, quem está em pé, cuide para que não caia. Em outras palavras, se você parou de olhar para o Mestre, volte a olhar. E você que está olhando para o Mestre, não pare de olhar. Eu quero terminar tirando a última lição. Não sei se você já percebeu, mas a tempestade não cessou quando Jesus chegou perto do barco. A tempestade não cessou quando Jesus se aproximou dos discípulos. Jesus estava fora do barco, Pedro foi até onde ele estava e antes de chegar próximo a ele, Pedro naufragou, afundou e Jesus puxou ele dizendo que ele perdeu ali momentaneamente a fé, que ele duvidou porque passou a olhar para as ondas ao invés de olhar para Cristo. Mas observe bem, a Bíblia deixa bem claro, as ondas continuaram. O barco continuou sendo solapado.
O vento continuou sendo contrário, a chuva não parava, a noite continuou densa, as trevas eram intensas, mas Jesus estava ali. O que aconteceu? Que Jesus não tinha ainda entrado no barco. Elas só pararam quando Jesus entrou no barco. Então presta atenção nisso aqui. Ouve bem o que eu preciso dizer para você. E é aqui que eu quero encerrar. Eu preciso falar isso para você. A tempestade só vai cessar. As suas lutas só terão trégua se Jesus Cristo entrar no teu barco. Você está entendendo bem isso? Sabe por que muitas pessoas continuam lutando? Sabe por que muitas pessoas continuam batalhando, chorando, questionando a Deus, brigando com Deus, mas não experimentam a fé genuína em Cristo? Porque brigam com Deus, mas não deixam Jesus entrar. É como se eu convidasse Jesus para entrar na minha casa e dissesse assim: Jesus, olha, entra aqui, mas esse cômodo não, esse quarto aqui, por favor, não. Jesus, olha, entra, mas o quintal o senhor nem olha, porque o quintal está cheio de coisa que eu não consegui jogar ainda, e eu nem sei se eu quero jogar fora. Então Jesus, entra, mas aqui não, por favor. Não adianta absolutamente nada pedir para Jesus acalmar a tempestade. Se ele não entrar no barco, a tempestade só acalma, a tempestade só cessa, os ventos só param quando aquele que está fora do barco entra e toma o leme da minha vida. Mas para isso acontecer, você precisa desejar, você precisa aceitar que Jesus vai assumir o controle da sua vida, vai mudar o rumo da sua história e levar a sua embarcação a porto seguro. É literalmente dizer assim: Senhor, eu cansei de remar, eu cansei de lutar por mim mesmo, eu quero que o Senhor assuma o controle da minha vida. De agora em diante, Senhor, tudo que tenho, tudo que sou, está à tua inteira disposição. Vem, Senhor, e pega o leme, porque eu mesmo não consigo dirigir barco por mim mesmo. Porque muitas pessoas não experimentam o extraordinário. Porque o extraordinário de Deus é simplesmente pegar o leme da embarcação e dizer assim: pode deixar, eu assumo o controle, eu tomo conta por você. Então olha bem para mim, para de ficar lutando, para de ficar brigando com a fé, para de ficar dizendo para Deus: Senhor, olha, eu quero que o Senhor tome conta da minha vida, mas na verdade Ele não tem tomado. Quantos de nós cantamos tantas vezes a canção Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, mas não queremos que Deus destrua a nossa vida, nos faça de novo. Quantos de nós queremos tudo de Deus, mas não entregamos nada para Deus? Deus precisa assumir o controle da sua vida para que a tempestade cesse. É tudo o que Ele mais deseja. E é só o que Ele precisa. Por isso, ouve bem isso que eu quero falar para você. Quando Deus entra no barco, a tempestade para. O dia amanhece. E eu entro num porto seguro. Você quer permitir que Jesus Cristo assuma a embarcação da sua vida? Eu quero clamar em nome de Jesus por você. Eu quero encerrar esse sermão de hoje pedindo que Deus abençoe muito você, pedindo que Deus cuide de você, mas acima de tudo, que você tenha coragem de assumir que você não tem capacidade para cuidar da embarcação. E convidar Jesus para fazer isso. Jesus, toma minha família, porque eu sozinho não sou capaz de cuidar. Jesus, toma os rumos da minha empresa, porque eu sozinho não sou capaz de gerir. Jesus, toma os rumos dos meus estudos, porque eu sozinho não sou capaz de compreender completamente. Jesus, toma conta da minha vida, porque eu sozinho não sou capaz de cuidar dela. Você quer dizer isso para Jesus? Quer viver o extraordinário?
eu vou fazer um apelo bem direto para você. Aproxima mais o teu celular, o teu tablet, o teu computador de onde você está. Aproxima mais. Eu quero orar por você. E se você hoje aceita viver e experimentar esse milagre na sua vida, comece a escrever aí no chat agora. Hashtag eu aceito. Coloca isso aí agora. A equipe está toda aqui acompanhando. Eu preciso voltar a fazer esse mesmo apelo para você. Clica no chat. O link está aí disponível. O QR Code está aí do lado na tela. Se alguém que quer ser batizado, clica aí agora e diz isso. Eu aceito. Se alguém que quer receber estudo da Bíblia, clica aí agora e diz, eu aceito. Se alguém que deseja receber oração vinda de nós, clica e escreve, eu aceito. Mas não saia dessa transmissão sem aceitar esse Jesus que vem miraculosamente à sua vida e quer entrar no seu barco. Fecha os teus olhos. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor, porque mais uma vez o Senhor falou conosco. Louvado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor, porque há muitas pessoas que estão escrevendo agora no chat, eu aceito, querem experimentar esse Cristo que anda por sobre o mar e se aproxima de suas vidas, de suas embarcações. Querem retirar a água do mundo de seu barco e permitir que Jesus entre em um barco seco mesmo em meio à tempestade. Querem, Senhor Deus, permitir que Jesus Cristo tome o rumo de suas vidas e leve eles em segurança a um porto seguro. Eles estão dizendo, eu aceito. Que essa decisão agora, envolta em muitas lágrimas para muitos dos que estão assistindo, seja repleta de uma novidade de vida que só é experimentada em Cristo Jesus. Abençoa-nos, ó Deus, para isso. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Eu clamo a Ti essa bênção. Terminando mais uma vez, erguendo a minha mão para abençoar os Teus filhos e o Teu povo neste lugar, dizendo, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos muito felizes pela sua decisão. E se nós estamos felizes, imagina Jesus, Ele está aí com você, está ouvindo a sua oração, o que passa pela sua mente, pelo seu coração. E nós queremos, Evelyn, conhecer vocês mais uma vez. Agora chegou a hora de ver as fotos que vocês mandaram. E, Jéssica, eu ouvi dizer por aí que hoje foi o nosso recorde. Foi. Hoje nós recebemos muitas fotos. Nós estamos muito felizes pela quantidade de pessoas que têm nos acompanhado, não é? Quantas pessoas estão tendo a oportunidade de ouvir essas belas mensagens. E que bom que vocês enviaram as suas fotos também. Aumentando a cada dia. A cada dia, exatamente. Vamos lá? A primeira foto que nós recebemos, Evandra Couto, de Conceição de Macabu. Um abraço, Evandra. Que bom que você está conosco. Temos aqui também uma galera bem animada. Olha que legal. Gabriela, Victor, Luciana e Renan. Todos de Itaipuaçu, assistindo a Semana de Oração Jovem. Que Deus abençoe vocês grandemente. Que pessoal bonito, hein? Vamos lá, família ligada na Semana de Oração Jovem. Somos do distrito de Goitacazes, em Campos. Júnior, Adriana e Ana Paula. Igreja de Bom Jesus do Itabapuana. Que prazer vocês aqui. Muito legal. Continuando, temos aqui duas famílias. Johnson, Lídia e Lucas, Igreja Bairro das Palmeiras, Caravelas, na Bahia. Ai, que bom! Nós já recebemos fotos de lá, né, Evelyn? Hashtag tudo por ele. Hashtag tudo por ele. E aqui nós temos a Marilene, de Conceição,
Marilene, irmã Conceição e Marinete. Todos da igreja de Calabouço, Campos dos Goitacazes. Boa noite. Ana Luísa e Ana Clara acompanhando a programação em Araruama. E a galerinha do distrito de Alcântara ligadinhos pelo Zoom. Olha, colocaram uma fotinho nossa, Muito Jéssica. legal, viu? Se você não pode se reunir com a sua galera para assistir, ó, o Zoom está aí para Que colaborar. gracinha, muito legal. Parabéns. Muito legal. Continuando aqui, Joyce, de Campos. Muito bem, Joyce. E aqui, que semana abençoada. Sou a Aline, da igreja do Jockey, em Campos dos Goitacazes. Família Cardoso, da Igreja do Largo da Batalha, Niterói. Olha a família toda reunida, que lindo. Estamos ligados na Semana de Oração Jovem, distrito de Calabouço, Campos, Christian Meirelles e Charles Damasceno. Feliz sábado para vocês. Muito bom estar com vocês também. Aqui, jovens da igreja Lagoa de Gruçaí, Bruno, Andreina, Davi ou David e Eliana. Um abraço para vocês também. E aqui nós temos duas jovens. Mais uma noite de bênçãos, verdade. Joyce e Geisa, da igreja de Campo Novo, distrito de São João da Barra. Somos Calebes. Muito bem, tudo por ele. Gessé e Marta, da Igreja de Parque Prazeres, Campos dos Goitacazes. E um feliz sábado na foto, Camille, Joelana, Cimarley e João Paulo, de Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Muito legal. Aqui temos a Andréia e o Arthur, da Igreja de Jardim Carioca, distrito de Calabouço, Campos dos Goitacazes. E aqui nós temos a Simone Marinho e Carlos Marinho, daqui, do distrito de Itaboraí. Muito legal. E da Igreja de Esperança também. Beatriz e Paulinha, distrito de Goitacazes, Campos dos Goitacazes. Olha, acho que a gente precisa ir lá visitar esse pessoal, hein, Jéssica? Esse pessoal é animado, vocês estão de Vocês parabéns. convidam a gente para um hein? almoço, para um lanche, que eu acho que a gente vai lá, Jéssica. A gente já conheceu tanta gente, né? Estou me sentindo familiarizada já. Yuri, Ian, Marília e Luciano, jovem, adolescente, juvenil e adulto, da Igreja de Goitacazes, ligados à Semana de Oração Jovem 2020. Muito legal. Continuando, aqui nós temos o Rodrigo. Ah, Rodrigo, da nossa classe jovem. Muito legal. Peço oração pela minha avó, que vai se batizar. Que bom, estamos felizes pela decisão, né? Por meio do estudo bíblico com o pastor Josimar. Rodrigo, abraço, a gente está com pastor. saudade de você, hein? Isso mesmo, apareça. Orem por todos nós, com certeza, Rodrigo. Aqui nós temos também Alexandro, Elisângela e André, distrito de Beira-Mar. Família reunida assistindo essa semana de oração maravilhosa. Somos do distrito do Ipiranga Campos e pedimos oração pelo meu filho Lucas. Vamos orar então pelo Lucas. Eu sou a Vitória e meu marido Zezinho somos da igreja de Guarus de Campos dos Goitacazes. Estamos gostando muito da Semana Jovem. Que bom. Continuando, eu e minha esposa estamos ligados na programação. Só bênção, verdade, só bênção. Rômulo e Daiane, Igreja Central de Macaé. Um abraço para Macaé também, né, Evelyn? Amém. E aqui mais uma família. Eu, Rafael e minha esposa Gabi. A filha Rafinha, todos estão ligados na programação, na companhia de minha cunhada Kathleen e o sobrinho Jardim. Muito bem, Campos dos Goitacazes mais uma vez. Um abraço para vocês. Priscila, Raquel, Caio, Yasmin e Rodrigo. Espaço Novo Tempo de São Francisco, Igreja Central de Niterói e Distrito do Barreto representado. Um beijo, minha amiga Raquel e toda essa família reunida bonita. Um prazer vocês aqui. Sherlin, Luísa e João Miguel, Campos Custodópolis. Muito bom vocês aqui também. Um prazer, feliz sábado. Que bom que vocês estão conosco. Continuando, Emanuel Ribeiro, sou de Campos dos Goitacazes. Um abraço para você também, Emanuel. E aqui nós temos a Kaila, da Igreja de São Francisco de Itabapoana. E ela é Caleb. Muito bem, que bom.
Família unida, Cirlei, Noel, João, Sueli, Serlene, Cirleia, Marcele e eu, Rai. Mando um abraço para a igreja de Vila Verde, distrito de Casimiro de Abreu. Um abraço, igreja de Vila Verde. Muito bom. E aqui nós temos mais uma família, mais uma noite maravilhosa. Ellen e Esther com a visita da vovó Liene e o Samuel. Que visita boa, hein? Que bom que vocês estão conosco também. Agora tem alguém ali com uma carinha muito de sapeca, hein, tia Jéssica? Samuel. Gleice, nossa querida amiga da Central de Itaboraí. Gleice e Gabriel, na Igreja Central de Itaboraí, estamos ligadinhos a semana toda. Um beijo para vocês. Que bom, né? E aqui nós temos mais uma família. Alailson, Laísa e Luísa. Clube de Aventureiros Soldadinhos de Cristo, distrito de Manilha. Um abraço para a Igreja de Manilha também. A família toda de aventureiros. Olha que muito bonitinho. legal. Família Vieira, mais uma vez, ligadinho na Semana de Oração Jovem aqui em Campos dos Goitacazes. Edneires e esposo, Mauro, nosso cachorrinho Bingo. Olha, gente, até o cachorrinho estava lá marcando presença. Irmãs Elisângela e Eliene, sobrinhos Alícia, Maria Eduardo e Stephanie. Feliz sábado, que prazer vocês aqui. Verdade. Aqui nós temos a Bruna, da Igreja de Calabouço, Campos dos Goitacazes. Um abraço, Bruna. Tiffany, Simone, Adriano e Miguel. Estamos ligados na programação aqui. Igreja Adventista Central de Miracema. Um grande abraço para vocês. Muito bom, né? Boa noite. Sou Franceline da Igreja de Tocos, distrito de Goitacazes. Peço que ore por meu esposo para que um dia ele possa decidir seguir a Jesus. Amém. Vamos orar sim pelo seu esposo, pela sua família, pelo seu lar. Tenha certeza. Valéria, Larissa e Rodney, Igreja Central Cidade Beira-Mar, Rio das Ostras, acompanhando a semana de oração. Que bom. Obrigada pela presença, família. E Daniele Barroso, da Igreja de Campos dos Goitacazes. Muito bom. Prazer vocês aqui. Encerramos por hoje. Será que temos mais fotinhos? Bom, pessoal, tá todo mundo aqui comentando que Campos está bombando. A nossa equipe vai se reunir, montar uma caravana, fretar um ônibus e visitar vocês. E a gente quer ser muito bem recebida por Campos dos Goitacazes. Que prazer vocês aqui. A gente ficou muito feliz com toda essa receptividade que vocês tiveram com a gente, com as fotos que vocês mandaram. Vocês participaram. A semana está quase acabando, ainda tem amanhã. Amanhã a gente vai fechar com chave de ouro, mas a gente já quer agradecer a presença de vocês, o carinho que vocês prestaram para a gente durante essa semana e que venham muitas outras assim. Isso mesmo, Evelyn. E um dos momentos mais esperados também, né? Claro que o sermão a gente fica assim com o coração preparado, mas eu acredito que todos estão aguardando o sorteio, certo? Vamos para o nosso sorteio de hoje. Essa roda está só aumentando, né? Aumentando. Vamos lá, a concorrência aumentou. Vamos lá. Pietro Antônio Machado, parabéns, você foi o sortudo dessa noite. Muito bem, Pietro. Entre em contato conosco pelas redes sociais ou converse com o seu pastor. Fala, pastor, ganhei um brinde lá, providencia para mim, ok? Continuando. Mais um. Vamos lá. Quem será, Jéssica? Verônica Rossestolato. Muito bem, Parabéns, Verônica. Parabéns, viu? A mesma coisa. Comente aí no Facebook ou no chat do YouTube. Mande uma mensagem no privado pra gente ou fale com o seu pastor, viu? Nós estamos muito felizes pela presença de vocês e não acabou ainda, hein? Amanhã nós queremos estar juntos novamente. Que Deus te abençoe. Um grande abraço, boa noite, feliz sábado.